Olá, meu nome é Jéssica Nami e eu sou acadêmica de Ciências Biológicas na modalidade de licenciatura pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mais conhecida como PUC Goiás. E o nosso assunto do dia vai ser classe Reptilia, ou répteis. Então, para a gente começar a entender essa classe, entender esse grupo, a gente primeiro vai estudar sobre o nome réptil. O nome réptil, ele vem do latim reptum, que significa rastejar. Isso refere-se ao modo de deslocação característico desses animais. E o estudo designa-se herpetologia. Então, todo profissional, biólogo que vai estar especializado nessa área dos répteis, até mesmo um pouco dos anfíbios, eles são herpetólogos, porque o nome herpeton, ele vem de réptil. Aqui está o grupo dos répteis, esse clado aqui de preto que eu destaquei para vocês. Os répteis, ele é conhecido como um grupo parafilético. Mas, professor, o que é um grupo parafilético? O grupo parafilético é porque nós temos aqui, nesses descendentes, como está aqui mais próximo aqui das figurinhas, esses descendentes, eles vêm de um ancestral. Porém, nós temos apenas um grupo ou mais que não são do mesmo grupo. Por exemplo, aqui as aves. As aves, elas não vão estar inseridas no grupo réptil, por mais que elas possuem o mesmo tipo de ancestral de cada um desses répteis. Por isso que é um grupo parafilético. Aqui nos anfíbios, se você vê aqui do lado, nos sapinhos, a gente vai ter um grupo monofilético, porque todos os descendentes dessa classe vai ser incluída em anfíbios, diferente novamente dos répteis, que as aves não vão estar incluídas nesse grupo. Sempre que comentamos sobre o grupo dos répteis, falamos sobre as adaptações desse grupo. Um grande passo evolutivo característico dessa classe foi a independência da água, do ambiente aquático e a conquista do meio terrestre. Então, uma das primeiras adaptações visíveis que a gente vê nesse grupo, dos répteis para o grupo dos anfíbios é o revestimento do corpo. Vocês conseguem observar aqui que nessa serpente ela vai ter escamas, vai ser mais fosco, do que nesse anfíbio. Nesse anfíbio aqui, você consegue ver que a pele é mais mucosa, Aqui os anfíbios, eles possuem a respiração cutânea. E a pele, ela perde completamente a função de respiração, de auxílio em trocas gasosas nos répteis. Então, aqui nós temos um revestimento do corpo e uma impermeabilização da pele, o que ajuda a retenção de líquido dentro do corpo, ou seja, redução da perda de água. E galera, é muito importante essa questão da redução de perda de água pelo revestimento do corpo e impermeabilização da pele. Vamos lembrar, eles estão em um ambiente terrestre, em um ambiente seco. É normal a perda de água nesses locais. Então, o máximo que eles conseguirem reter água para si, melhor será para a vida desses animais, para a existência deles. Mais adaptações características desse grupo, além da impermeabilização da pele, vai ser essa respiração pulmonar, onde nós vamos ter os pulmões como o único órgão para fazer as trocas gasosas. Ele vai possibilitar a respiração dos vertebrados nesse ambiente gasoso. Nós temos um esqueleto forte, um sistema muscular mais completo, um sistema nervoso central melhor desenvolvido. Então, o desenvolvimento desses três sistemas possibilita o equilíbrio e a sustentação do animal nesse ambiente terrestre que ele está começando a se movimentar. Nós temos também a excreção urinária concentrada. Nós vamos comentar sobre ela mais no final da aula, mas essa daqui ela é uma adaptação muito necessária e ela envolve também a redução de perda de água desses animais. Outra característica também é a reprodução com fecundação interna,
Desenvolvimento direto. O que significa desenvolvimento direto? Quando o filhote, quando nasce já assemelhando-se ao adulto. Outra também, ovos com casca e anexos embrionários. Todas essas características, elas permitiram aos répteis a conquista do ambiente terrestre. Então, para começar a falar sobre as características gerais desse grupo, né, são características que envolvem a maioria das ordens dessa classe, a gente vai falar sobre os hábitos. Eles são animais ectotérmicos, ou seja, eles são dependentes de fontes externas de calor. Por essa razão, eles são muito sensíveis a variações de temperatura, o que faz com que a maior concentração de répteis aconteça em locais próximos aos trópicos, e à medida que nos aproximamos dos polos, encontraremos cada vez menos espécies. Existem 2 tipos de lugares apenas onde os répteis são realmente abundantes, né? Onde são as regiões tropicais e desérticas. Qual é a característica maior entre essas 2 regiões? Onde elas são mais quentes. Eles podem ser diurnos e noturnos, depende até mesmo do tipo de presa, né, de como eles se alimentam. Por exemplo, serpentes que preferem passarinhos e aves, elas vão ter um hábito diurno. Eles podem também ser arborícolas, aquáticos, terrestres e subterrâneos. Falando sobre os esqueletos dos répteis, a gente vai falar que é um esqueleto totalmente ósseo, ele é denso, ele é muito forte, ele fornece essa sustentação adequada para esses animais, né, nesse meio terrestre, diferente dos anfíbios. Os anfíbios é um esqueleto muito frágil, muito leve e também é mais adequado para o salto. E os anfíbios, por exemplo, eles gastam muita energia para o salto deles. E aqui os répteis eles vão poder se movimentar com mais destreza, com menos gasto de energia. Vale ressaltar também que, com exceção dos crocodilianos, os répteis têm patas ao lado e não abaixo do corpo, o que obriga a eles a se deslocarem rastejando, tanto que a gente vai falar que é o nome dessa nossa classe. Os répteis, em muitos deles, o crescimento ósseo, ele não termina com a maturidade sexual. O que a gente vai ver, né, que vai permitir muitos exemplares atingirem um tamanho gigantesco, de metros, 3, 4 metros, sucuris com mais de 6, 7 metros. Bom, quando a gente observa o crânio nesses animais, é algo muito importante, porque o nome do crânio, desse tipo de crânio, vai ser o nome da subclasse. Quando a gente vê aqui o anapsida e o diapsida, essas principais diferenças aqui, que vai ser o anapsida dos testudines, das tartarugas, e os diapsidas para todo o resto, é quando a gente observa que dos anapsidas, nós não observamos nenhuma fossa aqui, no osso esquamosal, representado pelo SQM, osso esquamosal. Quando nós vamos para o diapsida, observamos 2 fossas temporais aqui ao lado. Então, essas são as principais diferenças, onde a gente vai ter tartarugas, testudines para anapsidas e todas as outras ordens para o diapsida. Então, falando dos apêndices, nessa classe, a gente vai ter geralmente 2 pares de patas, 5 dedos terminando em garras córneas. Essas garras, elas vão ser adaptadas para correr, rastejar, protegendo aqui, né, as pontas dos dedos, e também ajuda nessa locomoção nesses meios mais ásperos. Alguns vão ter patas reduzidas ou totalmente ausentes quando no adulto, e também a gente vai ter patas ao lado, como eu já acabei de falar para vocês, é uma característica desse grupo, as patas ao lado, o que vai gerar o movimento de rastejar. Em relação à reprodução, a maior parte dos répteis eles são ovíparos. Apenas algumas cobras e alguns lagartos eles vão ser ovovivíparos. Eles apresentam uma fecundação interna, o que é uma adaptação já, que a gente já falou,
E também os filhotes, eles nascem assemelhando-se aos adultos, pois o desenvolvimento é direto. Quando nós temos desenvolvimento indireto, quando a gente tem ali uma metamorfose, que não é o caso, né, dos répteis. Outra coisa que é bastante falada que a gente pode perceber é que a gente tem um dimorfismo sexual, que é a diferença, uma diferencinha entre o macho e a fêmea. Por exemplo, o macho aqui nessa foto superior, com esses dois lagartinhos aqui, o macho é o que é mais colorido. Nessa foto inferior, o macho, ele apresenta uma coloração mais forte do que a fêmea. O macho é esse que está em cima, né? Você vai conseguir ver um amarelo mais forte, um azul mais forte. Então, não só nos répteis, mas também em outros grupos, a gente vai conseguir ver esse dimorfismo sexual. Na maioria dos machos, uma cor mais forte do que no das fêmeas. E isso vai ser bastante importante no momento da corte ali, em um comportamento de acasalamento desse grupo. Quando a gente fala ali que esses répteis, eles são, na maioria, ovíparos, nós conseguimos já imaginar que temos ovo, uma casca, né? E automaticamente os anexos embrionários. Porque nem é só quando que a gente estuda os anexos embrionários aqui com os répteis e nem as aves. A gente vai ver anexo embrionário até ali na matéria de embriologia. Esses anexos, eles vão ser uma característica muito importante quando a gente fala de ter o ovo fora da água. Ou seja, a gente tem uma casca que protege contra choques mecânicos, porque nós estamos em um ambiente seco, nós não temos mais a água para proteger também. Nós temos também algo para evitar a desidratação, para continuar que esse embrião continue sendo nutrido e tudo mais. Então, nós temos esses principais aqui, que é o âmnio, córeo, alantoide e o saco vitelínico. Eu coloquei aqui esse quadradinho embaixo para vocês observarem que o âmnio, o córeo e o alantoide nós vamos ter apenas depois dos répteis. Ou seja, novamente falando que é uma característica que veio depois. Porque se vocês observarem, répteis, aves e mamíferos são todos animais que conseguiram se adaptar no ambiente terrestre. A única diferença que a gente vai ter ali dos mamíferos é a placenta, que vai ficar para outra aula. Mas fiquem entendendo que esses anexos eles foram cruciais para o ambiente, para a gente conseguir proteger, manter o embrião nutrido e, além do mais, não ter o ressecamento desse embrião. Ok, venenos. Quando a gente fala sobre répteis, a maioria das vezes que vem na nossa mente são as serpentes peçonhentas, que vai ser um assunto para uma próxima aula. Essas serpentes, o veneno dessas cobras, nada mais é do que uma saliva, ainda que seja altamente modificada. E ele é produzido por glândulas salivares modificadas aqui na região ocular dessas serpentes. Os lagartos, eles não possuem venenos, mas a gente tem as exceções, que é o dragão de Komodo e o monstro de Gila. O dragão de Komodo foi falado que, na verdade, ele tinha uma alta concentração de bactérias na saliva dele e isso era o que fazia matar, né, essa infecção. Só que faz há um tempo que descobriram toxina, sim, na saliva desses animais. O monstro de Gila, ele é ali do México, mais comum na região da América Central. E a sua saliva altamente tóxica, ela é usada para estudos para diabetes tipo 2. Coloquei aqui uma fotinha da câmara secreta de Harry Potter, né, pra gente lembrar do basilisco, mas na verdade foi para exaltar a minha casa Sonserina, né? Então ignora. Quando nós falamos de répteis, nós estamos ainda falando de animais ectodérmicos, o que nos leva a entender que a circulação desses animais ainda vai estar misturando sangue venoso com sangue arterial. E é o que a gente pode conseguir observar nessa imagenzinha de circulação de réptil não crocodiliano.
nós conseguimos ver aqui que tem o ventrículo parcialmente dividido, ou seja, temos ainda, quando vai bombear sangue dentro do coração, vai ter uma certa mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Aqui nós temos dois átrios, o átrio esquerdo e o átrio direito. Só que quando o sangue do átrio vai para o ventrículo, vai dar essa misturinha, porque, como eu disse, o ventrículo ele é parcialmente dividido. Só que vale ressaltar que, embora a gente não tenha essa divisão permanente, quando nós temos ali toda a circulação, pressão e tudo mais, a gente vai criar uma diferenciação. E essa diferença dessas contrações, do tempo e tudo mais, faz com que o sangue oxigenado e o não oxigenado dos répteis se misturarem muito pouco. Nesse lado da direita, a gente vai ter um coração de um réptil crocodiliano. Já nos répteis crocodilianos, a gente vai observar que finalmente nós vamos ter um coração com 4 cavidades, um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo, separadamente. Só que o que vai fazer esses animais ainda assim serem ectodérmicos? É exatamente uma coisinha que a gente está vendo aqui chamado forame de Panizzi. Esse forame de Panizzi, ele é responsável por uma intercomunicação nos arcos aórticos do sistema direito e esquerdo do coração desses répteis crocodilianos. O que acontece? Ele vai misturar o sangue arterial com o sangue venoso, fazendo, de novo essa mistura do sangue oxigenado para o não oxigenado. Mas vocês podem pensar, por que a gente está tentando há tanto tempo ter um coração com 4 cavidades e aí a gente ainda tem esse forame de Panizzi que vai misturar os tipos de sangue? Esse forame, ele é muito interessante para os crocodilianos, porque muitas vezes eles ficam por muitas horas, por muito tempo, mergulhado ali, ou seja, em um momento em apneia, ou seja, sem oxigênio. Quando eles se encontram nesse momento, esse forame ele vai misturar com mais urgência os sangue oxigenado e o não oxigenado. Só que o sangue mais rico em oxigênio ele vai ser mandado pro corpo, desviado dos pulmões para não ter mais gás carbônico. E o sangue mais rico em gás carbônico ele vai ser desviado para o sistema gastrointestinal para otimizar a digestão através da produção de altas taxas de secreção gástrica. O sistema respiratório dos répteis vai ser um sistema muito diferente do que a gente já estudou, porque aqui os pulmões eles são de extrema importância e são os únicos modos e meios de trocas gasosas nesses animais. Os pulmões dos répteis eles são classificados em 3 tipos. Esse primeiro ali que a gente vai falar, que é o unicameral, o paucicameral e o multicameral. O pulmão mais primitivo é o unicameral. Ele é encontrado nas serpentes e alguns lagartos, e a sua porção que realmente faz as trocas gasosas é ali na parte cranial. Nessa parte mais caudal, ela vai ser avascular. O segundo, que é o intermediário, que é o tipo paucimeral, ele possui poucas câmeras e tem a ausência de um brônquio intrapulmonar, sendo encontrados nas iguanas e nos camaleões. Ele possui características tanto dos pulmões unicameral como dos pulmões multicameral. Já o tipo mais desenvolvido ali, mais derivado, é o multicameral, que é observado nos quelônios e nos crocodilianos e em alguns lagartos também. E ele possui várias câmaras e ele também apresenta os brônquios intrapulmonares. O parênquima pulmonar é simples, possuindo um formato de saco e apresentando favéolos, semelhantes a favos de mel, os quais são as unidades reptilianas de trocas gasosas. As nossas unidades de trocas gasosas é os alvéolos. Esses alvéolos dos mamíferos, eles se contraem ou expandem, de acordo com a respiração. Os favéolos, eles são fixos.
E lá, eles são cercados por leitos capilares, onde o sangue recolhe o oxigênio e libera o dióxido de carbono. Vale ressaltar aqui que quando nós estamos falando já dos pulmões, nós temos um grupo muscular trabalhando muito para nós conseguirmos a expansão desses pulmões, para a diferenciação da pressão, para a entrada e saída do oxigênio. O sistema nervoso e sensorial desses animais é, de certa forma, bastante derivado, mas nem tanto. Aqui a gente tem as tartarugas, que são os testudines, eles têm um olfato bastante aguçado, uma audição deficiente e uma visão mais ou menos. Os lagartos, a principal deles é a visão e o olfato bastante aguçado. As serpentes, a gente tem uma visão e uma audição deficiente, porém nós vamos ter órgãos que auxiliam bastante para a caça delas. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês nessa diferença do A e B. Ambos são olhos reptilianos, só que a gente vai ter olhos com pálpebras, que é igual o B, e os olhos sem pálpebras, que é o A. Os olhos sem pálpebras, eles vão ter essa película protegendo os olhos, geralmente igual ao das serpentes. Quando elas trocam de pele, essa película também vai ser trocada. Já os B, a gente não vai ter essa necessidade, porque a gente tem a pálpebra ali para proteger. A audição desses animais é feita ali pelo osso quadrado e a columela. Quando a gente tem alguma vibração, quando, por exemplo, nós estamos pisando, no solo, e essa vibração vai passar eles vão sentir através desse osso e vai ser como se fosse uma audição, eles vão escutar. Mas é o máximo que esses animais conseguem. Então, os répteis, a maioria dos répteis, as serpentes, eles possuem um órgão muito famoso chamado órgão de Jacobson. Esse órgão ele é responsável pela quimiorrecepção, ou seja, pela recepção de cheiros desses animais. Ele fica aqui no palato, no céu da boca, perto do céu da boca. E o que acontece? Os animais, principalmente serpentes, ali, lagartos, eles colocam a língua para fora, essa língua bífida, eles fazem uma varredura do ambiente, por isso que eles balançam a língua e eles voltam com ela para dentro da boca e toca a língua ali no céu da boca, aonde vai estar esse órgão. Esse órgão ele é cheio de quimiorreceptores e ele é bem conectado ali, vocês conseguem ver o nervo, ele é conectado com o cérebro, então faz essa quimiorrecepção rapidamente. Outra recepção, nas serpentes, exclusiva das serpentes, é feita pela fosseta loreal ou as fossetas labiais. Essa seta aqui de vermelho é uma fosseta loreal e a seta de azul é uma fosseta labial. A loreal ela é mais sensível do que a fosseta labial. O que acontece? Elas são termorreceptoras. Elas têm uma membrana nessa depressãozinha, nesses buraquinhos que vocês estão vendo. É uma membrana rica em terminações nervosas. Nessas membranas tem uma conexão direta com o globo ocular, com o nervo ocular e o cérebro. Então, além do cérebro receber a imagem que eles captaram, eles também recebem a imagem dessas terminações nervosas, desses termorreceptores, e formam uma imagem mais ou menos assim. Essa imagem é muito importante, porque a gente vai ter uma forma delas conseguir caçar a presa delas. Geralmente, a presa dessas serpentes são pequenas aves e mamíferos, animais que possuem a temperatura do corpo estável, ou seja, elas conseguem diferenciar esses animais do ambiente e também elas conseguem perseguir esses animais após o ataque ou perseguir esses animais para atacar. Sistema digestório. Esses animais, eles geralmente engolem as presas sem mastigar, o ato de mastigar dos mamíferos. Então, os dentes são usados apenas para matar a presa ou cortá-la em pedaços.
Ah, professora, mas eu já vi sim o crocodilo ali meio que mastigando. Não, o máximo que ele pode estar fazendo é acertando a presa para conseguir descer direto no esôfago dele. Os répteis, eles apresentam glândulas bucais mais desenvolvidas do que o grupo anterior que a gente viu, que são os anfíbios, e alguns lagartos possuem a língua bastante desenvolvida. Alguns, a ponta é grossa e viscosa. E, por exemplo, ali o camaleão, que ele joga a ponta, a língua tem um músculo muito parecido com o dos anfíbios e contrai ela muito rápido para que possa conseguir capturar a presa. O esôfago dos répteis é claramente delimitado do estômago. Dentro dos vertebrados, os répteis são os primeiros a apresentar o seco ou divertículo secal, que nasce do ponto da união do intestino delgado e grosso. Esse daqui, nós temos esse órgão vestigial, que é a nossa apêndice, que quando há aquele problema, tem que ir fazer cirurgia e tudo mais, né? Não sei quem de vocês aí já deve ter feito essa cirurgia, mas com certeza já conheceu alguém que teve a apendicite. Depois aqui a gente tem o intestino grosso, que é reto e termina na cloaca. Essa cloaca aqui a gente a vê tanto no sistema digestório como no sistema reprodutor e também no sistema excretor. O sistema excretor dos répteis, ele tem uma característica que é muito importante para a adaptação desses animais no meio terrestre, como a gente já falou desde o começo. Eles são animais uricotélicos, ou seja, a sua excreta é por ácido úrico. O ácido úrico, ele é muito pouco tóxico e não é solúvel em água. Eles possuem rins metanéfricos. Esses rins têm a característica que eles reduzem a perda de água pela urina, que é fundamental em um meio seco. Novamente falando, estamos tentando conquistar o meio terrestre. Outra coisa, essa excreta ela pode ser armazenada junto ao embrião do ovo sem prejudicá-lo. Lembra, ele não é solúvel em água e, além do mais, é pouco tóxico. Então, vocês sabem sobre o termo lágrimas de crocodilo? Geralmente, esse termo é usado pelos mais velhos quando alguém está chorando e eles acham que estão chorando à toa ou estão chorando só para tentar te comover, chamam de lágrimas de crocodilo. O que acontece? Os crocodilos e alguns lagartos possuem umas glândulas de excreta de sal próximo às glândulas lacrimais aqui no olho desse animal. E quando esses animais se alimentam, geralmente um alimento rico em potássio, eles necessitam excretar esse excesso de sal. E essa glândula ela tem justamente a função de excretar o excesso de sal como se fosse por uma lágrima, pelo fato de estar perto aqui da região ocular. Ou seja, quando parece que ele está chorando, na verdade ele está feliz porque ele acabou de comer. Infelizmente, eu não consegui achar uma imagem que eu conseguisse demonstrar isso, que a gente conseguisse perceber isso, mas eu coloquei esse gif aqui porque é um crocodilo e a gente tá falando de lágrimas de crocodilo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de deixar um like e comentar sobre o que vocês acharam aqui embaixo. E também fiquem ligados para a nossa próxima videoaula sobre os répteis. Até mais!